Bem, vamos começar agora nosso 14º encontro, né, de estudo do livro do Sanford, O Reino Interior, que infelizmente ainda não está traduzido, né, nas editoras aí do Brasil, né, mas a gente conseguiu aqui uma cópia, né, traduzida com auxílio do ChatGPT. Bem, eu vou ler o último parágrafo aí do nosso último encontro, e aí a gente vai continuar, né, no 14º. Vocês estão vendo certinho, né, a projeção, tudo, tá tudo certo, né? Bem, vamos ver o texto aqui então. Então começa assim: o estresse que a Bíblia coloca sobre a luz, o olho e símbolos semelhantes de consciência é refletido em nossos sonhos. Não é estresse, né? Aqui a tradução tá errada, né? A afirmação, a ênfase que a Bíblia coloca sobre a luz, o olho e os símbolos semelhantes de consciência é refletida em nossos sonhos. Os motivos dos sonhos frequentemente falam de luz e escuridão. Podemos estar na escuridão, lutando para encontrar nosso caminho por uma casa escura, dirigindo por uma estrada sem faróis, perdidos em um túnel escuro ou presos na noite mais escura. E é interessante, gente, só acrescentando um detalhe aqui, que esse conhecimento eu adquiri por meio da interpretação de vários sonhos de muitas pessoas, né, e dos cursos que eu dou de análise de sonhos. É interessante como, quando a gente sonha que é noite, né, ou está escuro no sonho, esse tipo de sonho a gente pode esperar que vai ser mais difícil do que aqueles sonhos que se passam durante o dia ou na claridade, vão ser mais difíceis de analisar do que esses sonhos mais claros, né? Então, assim, é como se o sonho dissesse: olha, isso aqui está meio obscuro, tá mais inconsciente para você, né? Então, pode esperar que vai ser mais difícil. Então, assim, o que eu faço, né? A gente começa a analisar, geralmente eu tento analisar um símbolo, não dá certo, aí eu passo para outro símbolo, também não dá certo. Aí na outra sessão, às vezes começa a clarear mais, né? E na terceira clareia mais ainda. Aí a gente pode obter o insight do sonho, né? Mas esses sonhos na escuridão, né, reflete, né, que está muito no inconsciente aquilo que o sonho está querendo dizer. Ou podemos estar cegos, ou a luz elétrica pode falhar ao acender, ou podemos acordar no meio da noite, incapazes de distinguir uma figura estranha se aproximando de nós. Todas essas imagens simbolizam a dificuldade de se tornar consciente e representam o estado de escuridão psicológica sob a qual estamos vivendo. Por outro lado, podemos sonhar com o amanhecer do sol, ou com uma luz elétrica se acendendo, ou estar no alto de uma montanha de onde podemos ver longe, ou com um flash de relâmpago que, como uma grande visão, ilumina toda a paisagem. Esses são símbolos de um estado de consciência, de um ver da realidade interior, né? Agora vamos prosseguir aqui com parágrafos novos, né? O motivo do olho como símbolo de consciência é enfatizado por Jesus na seguinte declaração. Peço quem tiver com o microfone ligado, por favor, colocar no mudo, por favor. Então, o motivo do olho como símbolo de consciência é enfatizado por Jesus na seguinte declaração. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso está em Mateus e Lucas. Claramente, o olho aqui representa a consciência. Se nossa consciência é afetada por algo que não vemos e com o qual não lidamos, mal estamos em posição de tentar corrigir outra pessoa.
Estamos em posição de ajudar o outro apenas se nossa própria consciência estiver clara e em ordem. Toda verdadeira moralidade brota da clareza da consciência. E é por isso, acrescentando aqui, né, que todo terapeuta, todo analista, todo psicoterapeuta, o ideal é que ele faça análise também, né? Aquele terapeuta que não fez terapia, dificilmente ele vai ter clareza de consciência suficiente para fazer análise de outras pessoas, né? Então, só acrescentando, né? Toda verdadeira moralidade brota da clareza da consciência. Quer dizer, a verdadeira moralidade é aquela que sabe o que está fazendo, não é aquela que apenas segue regra, por seguir a regra, porque aquilo é o que deve ser feito, né? Mas a pessoa não reflete, ela não tem clareza de consciência do porquê daquilo, né? Para quê, né? Então, tudo o mais é feito na escuridão e leva a distorções, não ao amor. Então, quando a gente simplesmente segue regras, né, isso só leva a distorções de relacionamentos, né? Não leva ao amor. Agora estamos em posição de entender a ética radicalmente nova de Jesus em relação aos nossos inimigos. Uma ética que nos obriga a crescer em consciência ao ver até mesmo nosso inimigo como uma pessoa e não como um gancho no qual penduramos nossas projeções. Vocês ouviram o que foi dito, disse Jesus, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. De novo, Mateus e Lucas. Anteriormente, observamos o quão radicalmente diferente é a atitude de Jesus em relação aos nossos inimigos em comparação com a moralidade coletiva. A moralidade coletiva é a moralidade do rebanho, que é uma moralidade dividida, pois encoraja uma atitude em relação aos membros de nosso próprio grupo e outra atitude em relação aos não membros. Quer dizer, é a moralidade da panelinha, né? Eu vou ser moral, eu vou gostar daqueles que fazem parte da minha panela. Se não tiver na minha panela, então quer dizer, é uma moralidade, essa moralidade, né, de Jesus, ela é diferente. Ela é alimentada, como observamos antes, pelo fenômeno da projeção, no qual odiamos nossos inimigos porque projetamos sobre eles o que odiamos em nós mesmos. Enquanto nossa moralidade não ultrapassar essa moralidade de rebanho, estaremos escravizados e governados por uma escuridão interior. Para sermos filhos do Pai, devemos ir além da moralidade de rebanho para uma moralidade baseada na consciência individual, na qual reconhecemos a igualdade e santidade de todos os seres humanos perante Deus. Aqui, nosso sentimento de identidade vem por meio de nossa própria individualidade e não por meio da identificação inconsciente com a psicologia de rebanho. Essa moralidade superior é possível apenas quando uma pessoa se torna consciente, pois pessoas inconscientes permanecerão presas ao rebanho e inevitavelmente projetarão nos inimigos o que não sabem sobre si mesmas. Jesus, ao chamar uma atitude diferenciada e consciente em relação aos nossos inimigos, assim como aos nossos amigos, rompe com a moralidade coletiva para uma moralidade fundamentada na consciência individual. Isso é outro exemplo da natureza criativa da ética do reino de Deus. Agora, podemos analisar novamente o que Jesus quis dizer quando afirmou: a não ser que a justiça de vocês ultrapasse a dos escribas e fariseus,
de modo algum entrarão no reino dos céus. Isso está em Mateus. Os fariseus eram especialistas em seguir as regras. Eles eram os exemplos premiados da ética da obediência. Mas a ética do reino requer que ultrapassemos o simples cumprimento das regras para o estágio da consciência em que nos tornamos cientes de nossa oposição interna. E assim podemos começar a viver na luz, não na escuridão. Precisamos superar a justiça dos escribas e fariseus indo além dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nos admoestam a não colocar o ego como um Deus no lugar de Deus, a não roubar, a não cometer adultério, a não cobiçar, e assim por diante. Né? Interessante isso aqui. Realmente, é como se os 10 mandamentos, o objetivo deles, né, fosse com que o ego ficasse no seu lugar, né? Não crescer o ego além da medida, né? Deixar ele no tamanho dele. A ética da obediência exige apenas que sigamos meticulosamente essas regras. Mas, como vimos, os 10 mandamentos não seriam necessários, em primeiro lugar, se não houvesse alguém dentro de nós que faria todas essas coisas, que é a nossa sombra, o nosso lado sombrio. Né? Se deixar, nosso lado sombrio vai desobedecer tudo, né? Precisamos dos mandamentos precisamente porque somos egocêntricos. Temos um ladrão dentro de nós, temos impulsos adúlteros e cobiçamos. A moralidade superior do reino supera a justiça de seguir a lei, porque leva a um confronto com o inimigo dentro de nós, que quebraria esses mandamentos se tivesse seu caminho, se tivesse seu caminho livre, né? Por meio desse autoconfronto, toda a nossa consciência moral é elevada a um plano superior. Mas isso requer uma consciência psicológica diferenciada. Sob a nova ética do reino, podemos estar livres do poder do pecado, mas não livres da culpa. Este é o paradoxo do reino. Ninguém pode existir como ser humano contrapondo-se a si mesmo sem culpa. Essa culpa, inevitável, podemos chamar de culpa existencial, ou em linguagem teológica, pecado original. Mas podemos viver livres do poder do pecado na medida em que estamos conscientes de nossa oposição interna. Quer dizer, se você tem consciência de que existe algo em você que quer pecar, né, que quer ser transgressor, não digo assim, como é difícil aquela pessoa que fala, nossa, como é difícil, né, seguir essas regras, não sei o quê. Não, não é só isso. É você ter consciência, como se tivesse uma pessoa, uma outra pessoa. É como se você fosse dividido, né? E nós somos divididos. Nós achamos que, eu, por exemplo, vamos dar o exemplo, né? Que eu acho que eu sou o Charles, mas não é. Essa coisa da gente ter um nome, né, faz com que a gente tenha a ilusão de que nós somos unos, né? Ah, você é Maria, ele é João, né? O outro é José. Então dá a impressão que a pessoa é una, mas não é. Nós somos pessoas divididas, né? Até que a gente alcance certo grau de realização, né? Nós podemos nos considerar muito divididos, né? Nós temos muitas pessoas dentro de nós, né? Então, quando a gente toma consciência disso, né, da oposição dentro de nós, né, então nós temos muito mais consciência. Muitas pessoas têm tanto medo da culpa que fazem de tudo para evitá-la. Seguem servilmente a lei na esperança de que, se puderem obedecer a todos os mandamentos e sempre fazer a coisa certa, evitarão a culpa. O resultado é uma repressão da criatividade. Porque aquela pessoa que segue muita regra, né, pode crer,
é uma pessoa disciplinada, né? Mas não é criativa. Não sei se vocês já notaram isso, né? E as pessoas mais criativas, a gente normalmente as vê como indisciplinadas, né? Mas não é que são indisciplinadas, é uma coisa diferente. O resultado é uma repressão da criatividade e não evitamos nossa culpa. Ou acreditamos que conseguimos cumprir todos os requisitos e somos justos, caso em que somos insuportáveis para todos os outros, ou sabemos que estamos falhando e somos insuportáveis para nós mesmos, porque agora carregamos um terrível fardo de culpa. Então, ou uma coisa ou a outra, né? Se eu acho que eu sou muito justo, que eu não tenho pecado, é porque eu sigo todas as regras, pode crer, eu vou ser insuportável para as outras pessoas, né? Porque aí eu vou cobrar delas, você não faz isso, você não faz aquilo, né? Entre os evangélicos isso é muito comum, né? Ou era mais comum, né? O caminho para a salvação do reino de Deus é peculiarmente paradoxal, precisamente porque reconhece abertamente a culpa para desenvolver a consciência. Agora, o Sanford vai ilustrar com um caso. Ellen pode ser considerada um exemplo. Ellen foi criada em um ambiente religioso muito estrito. Tanto sua igreja quanto seus pais prescreviam um rigoroso cumprimento da lei. Pensamentos raivosos, impulsos desobedientes e especialmente sentimentos sexuais eróticos em relação a qualquer pessoa que não fosse o marido eram estritamente do diabo. Deus era o grande juiz e observador vigilante que registrava as transgressões e reservava o céu para os poucos que poderiam ser obedientes, e o inferno para os muitos que seriam desobedientes. Insegura, com medo de seus próprios impulsos, infantil em sua adaptação à vida, Ellen se casou com um homem que refletia todas essas atitudes rígidas e reprimiu tudo dentro dela que levaria à desobediência. Quer dizer, tudo aquilo dentro dela, né, todos os impulsos de desobediência ela reprimiu, né? Mas com o tempo a corda se esgotou nesse estilo de vida. Seu lado sombrio irrompeu em uma raiva violenta e incontrolável direcionada ao marido. Por quê? Porque o marido representava, né, toda essa repressão, né? E é isso que ele fazia realmente, né? Só que ela não percebia que dentro dela mesma havia algo parecido com o marido que reprimia esses sentimentos, atitudes dela, né? Aterrorizada, Ellen buscou ajuda à medida que uma enxurrada de sentimentos reprimidos e proibidos a inundava. Muitos meses após a primeira erupção do inconsciente na consciência, Ellen se apaixonou violentamente por outro homem. Pela primeira vez em sua vida, ela experimentou sentimentos eróticos poderosos, que a levaram a um caso com esse homem que, inicialmente, ela experimentou como sublime e belo. Por enquanto, a culpa foi ignorada na beleza dos sentimentos primaveris que ela estava vivenciando, né? Mais tarde, ela descobriu que o homem que ela amava era um impostor e um canalha. Ela percebeu que não o havia amado como pessoa, porque não o conhecia como pessoa, mas havia simplesmente experimentado pela primeira vez as profundezas do próprio Eros. Eros aqui é o deus do amor, né? Tá com um E maiúsculo. Então é assim, ela projetava sobre o marido um ideal. Provavelmente ela evitava ver o lado negativo dele. Ela não via a pessoa real do marido, né? Ela projetava um ideal nele, né? Em psicologia a gente diz que ela projetava o ânimos, né? O lado masculino dela, né? Então projetava isso sobre ele e evitava ver qualquer coisa.
Ela viu depois que ele era um impostor e canalha. Depois de perceber seu erro no amor, seu primeiro impulso foi sucumbir às vozes julgadoras dentro dela, sua herança da infância, que a asseguravam de sua condenação eterna por ter cedido ao pior de todos os pecados. Mas ela foi capaz de ver que seu breve caso de amor fazia parte do significado total de sua vida. Ela havia errado e sido enganada em sua avaliação desse homem. Mas seus sentimentos em si, de eros e ternura, eram enormemente importantes. Porque esses sentimentos eram o motivo de seu envolvimento com esse homem, ela foi capaz de integrar sua experiência com ele. Se ela tivesse partido deliberadamente para desafiar a lei, se esse fosse seu principal motivo e não o amor, a experiência teria sido muito mais difícil de resolver, pois a motivação teria vindo do ego e não de seu próprio centro interno. Paradoxalmente, embora tenha retornado à sua família, ela ainda teve que ter uma experiência como essa para encontrar as profundezas de si mesma. Ela era como a mulher que era pecadora na história de Lucas, capítulo 7, 36 a 50. Era necessário que ela fosse perdoada muito para que pudesse amar muito. E era necessário que ela desobedecesse à lei e permitisse que ela mesma fosse culpada para entrar na consciência de si mesma e em uma ética superior de criatividade. O mal é a separação. Teologicamente, é a separação de Deus. Psicologicamente, é a separação dentro de si mesmo. Então, essa divisão interna, né, essa divisão é o mal. Né? Quando essa própria divisão, né, entre consciência e inconsciente, né, só isso já é um mal em si. Né? Porque se eu tenho alguma coisa inconsciente em mim, isso pode me levar ao mal, como já levou, né, milhares de pessoas. O reino de Deus vem para restaurar a unidade, para nos unir a Deus e a nós mesmos. Para fazer isso, devemos largar a máscara e confrontar conscientemente e aceitar o inimigo interno. Pecar é viver inconscientemente e, portanto, errar o alvo. Pecar, né, é estar sob o poder da escuridão, porque sem consciência de si mesmo, não pode haver escolha livre, apenas escravidão ao que não sabemos sobre nós mesmos. E quem diria, né, as pessoas, por exemplo, os vícios, né, que a gente tem, né, que as pessoas que caem no vício, qualquer vício, né, os vícios que as pessoas têm, né, esse vício é uma escuridão, né, e é uma escuridão que prende e agarra e leva para dentro dela. E aí é muito difícil de sair. Apenas através da consciência é que nossas divisões internas podem ser trazidas dentro do poder curativo de Deus. Por esse motivo, a ética do reino de Deus nos exige ir além da ética da obediência para uma ética de criatividade fundamentada na consciência. Somente com tal ética pode haver liberdade, escolha e amor. Para fazer isso, devemos aceitar a culpa como uma consequência inevitável de ser humano e tomar decisões, pois fazer escolha é correr o risco de estar errado. Ser humano é parar de jogar pelo seguro e viver a vida ao máximo. Mas ser culpado não é equivalente a estar sob o poder do pecado e do mal. A lei, ao buscar nos libertar da culpa, falha em nos libertar do pecado e do mal. Somente o reino de Deus pode nos tornar livres. Quando reconhecemos o inimigo interno,
e experimentamos o nascimento de uma ética consciente, estabelece-se uma conexão entre a consciência e as profundezas internas. Essa conexão é vitalmente importante, pois é a própria alma. É para a importância de ter uma conexão de alma viva entre a consciência e as profundezas internas que nos voltamos agora, né? E agora vamos iniciar outro capítulo, capítulo 8, a fé da alma, né? Vamos ver o que o Sanford tem a dizer. A alma hoje é uma órfã. Seus ancestrais a abandonaram. Ela definha sozinha e desamparada em um mundo racionalista, que já não acredita mais nela. A filosofia, seu pai, há muito tempo decidiu que ela não existia e a descartou. Mal percebeu que, ao fazer isso, afastou-se da busca pela sabedoria e se confinou ao estreito domínio da semântica e da semiótica. Quer dizer, ao sentido das palavras, né? A igreja, sua mãe, caiu inadvertidamente nas garras do materialismo extrovertido e racionalista de nosso tempo, também abandonando a alma. Não percebeu que, ao perder a alma, perdeu a capacidade de relacionar o indivíduo a Deus. E aqui, quando ele fala de alma, né, ele está falando da nossa essência, da nossa interioridade, né, de tudo aquilo que ocorre dentro de nós, né? Então, assim, é como se as pessoas perdessem essa conexão com o interno, né? Por um tempo, a alma, embora banida do reino terrestre ao qual pertencia, viveu como uma sombra no reino etéreo da metafísica. Uma entidade metafísica remota que se supunha, talvez, viver após a morte. Mas, com a morte da metafísica, a alma perdeu quase seu último refúgio em nosso mundo moderno. Parece imperdoável que a igreja tenha abandonado a alma, uma vez que a alma tem um papel tão importante nas Sagradas Escrituras, sobre as quais a igreja se fundamenta. É interessante isso, né, que o Sanford está falando, porque se a gente frequenta alguma igreja, alguma religião, a gente ouve falar pouco na alma, né? No Antigo Testamento, há cerca de 450 referências a Nefesh. Nefesh é alma em hebraico. E no Novo Testamento, há mais de 50 referências à psique, né? A psique, grego para alma, né? Psique vem do grego e significa alma. A palavra também significa borboleta. Os primeiros pais da igreja honraram a alma. Escreveram tratados sobre a alma e sobre sonhos, um mundo no qual a alma se move livremente. E muitas vezes pareciam mais psicólogos de profundidade do que teólogos. Não hesitaram em dizer que o Logos divino, o Cristo que habita em nós, vive na alma humana e que é assim que podemos experimentá-lo. Olha que interessante, né? Essa parte aqui. Então, os padres, né, os antigos padres da igreja, os primeiros cristãos, né, da história, vamos lá para 100 depois de Cristo, né, não hesitaram em dizer que o Logos divino, Cristo, habita em nós, vive na alma humana, e que é assim que podemos experimentá-lo. E quem sabe, né, é assim que será a volta de Cristo, né, e muitos esperando alguma coisa bem concreta, né, mas Jesus usou de várias metáforas em relação à volta dele, né? E vamos continuar aqui. Não nos lembra Tertuliano que o conhecimento de Deus é o dote da alma? Não declarou ele que a alma é por natureza cristã? Mas a igreja, ao abandonar a alma, abandonou também a psicologia. A psicologia moderna, a mais recente das ciências modernas, nasceu no final do século XIX. E só lembrando, né, gente, psicologia, né,
A raiz da palavra psicologia é psique, que significa alma. No início, né, do século XIX, envolvida no racionalismo e determinismo daquela época, não havia espaço para a alma. Era porque existia a psicologia experimental, era só psicologia experimental, né? Descobrir o condicionamento por meio do treinamento de cães, né, de animais. No entanto, quando a psicologia de profundidade surgiu no início do nosso século, parecia haver esperança para a alma, afinal. Quando ele fala aqui de psicologia da profundidade, né, ele se refere à psicologia analítica, à psicologia junguiana. Pois certamente, se alguém se aprofundasse o suficiente em si mesmo, descobriria a alma. Assim, a alma deve ter se regozijado e esperado quando as pessoas começaram a explorar as profundezas do inconsciente, pois ela não era uma das facetas da natureza humana das quais somos mais inconscientes? E não significa a própria palavra psicologia, estudo da alma, e psiquiatria, cura da alma? Mas a psicologia, na maior parte, provou ser também a serva do racionalismo e do materialismo. A alma simplesmente não podia ser transformada em um objeto adequado para uma psicologia científica, muito menos para um método experimental. E assim, ela não aparece nos anais daqueles que diagnosticam e tratam nossos males humanos. Embora esses males muitas vezes sejam sintomas do sofrimento e anseio da alma. Não apenas a alma é abandonada, ela também é vítima do egocentrismo e da unilateralidade de um ego moderno, que faz o possível para matá-la. Conscientemente ou não, em nossa busca por mais poder para o ego, em nossa tentativa de dominar a natureza e coagi-la a servir ao ego e aos seus propósitos, na supervalorização do intelecto, na predominância do masculino e seus valores sobre o feminino e seus valores, o ego põe a espada na alma. Em nosso racionalismo, em nossa insistência de que toda a realidade seja material e apreensível pelos sentidos do corpo, em nossa demanda por lógica, por palavras que façam sentido e por definições precisas, a alma está sendo atacada. Né? Por quê? Porque a alma é poesia, a alma é metáfora, a alma é imagem. Né? Em nosso medo dos sonhos, nosso repúdio do lado místico da vida e nossa relegação dos mitos ao mundo de fábulas sem sentido, a alma está sendo faminta, né? Porque a alma ela anseia, né, pela poesia, né, pela metáfora, pela imagem. Em nossa insistência de que se as pessoas possuíssem riqueza material, tudo estaria bem, o direito da alma de viver é negado. Em nosso esforço de ascender ao mundo do espaço, enquanto envenenamos e desmatamos a terra, a província natural da alma, estamos envenenando a alma também. Então, na medida que a gente mata a natureza, a gente devasta a natureza, nós estamos matando a alma também. Em nossa recusa em suportar nobremente a parcela de sofrimento que a vida nos destina e nossos esforços para escapar disso a todo custo, por meio de drogas, por meio de terapias que enfatizam apenas o ego e seus valores, por meio de uma distorção do cristianismo em uma religião que ensina que Deus é uma divindade apenas da felicidade feita para o ego, ou pelo ego, não do sofrimento, a alma é negada à profundidade de experiência que é sua fonte natural de vida. Apenas aqui e ali,
a alma encontrou um lugar em nossa vida moderna. Fritz Kanckel honrou a alma em seus escritos. E o mesmo fez Carl Gustav Jung, que publicou um livro intitulado Um Homem Moderno em Busca de uma Alma. Como bom médico, Jung sabia o que todo curandeiro antigo sabia, que males psíquicos surgem quando uma pessoa perde sua alma, e que a separação da alma do corpo leva à doença e, em última instância, à morte. Por essa afronta ao espírito de nosso tempo, Jung foi rotulado como um místico, termo que em outros tempos teria sido um título de honra, mas que no mundo de hoje é um termo de desprezo. Então, em grande parte, a alma continua viva apenas na linguagem dos poetas, que sozinhos lhe dão abrigo. É interessante, gente. Vou contar uma coisa aqui que eu me recordei, um episódio de quando o Jung estava na África, né? E aí ele ele estava incluído numa comitiva, né? Eles faziam um safari na África, né? A fim de conhecer as pessoas primitivas, as tribos, né? E ali eles tinham um guia que fazia parte de uma daquelas tribos ali. E eles resolveram é, adiantar, se adiantar nessa, porque eles faziam o roteiro deles a pé, né? Mas para adiantar ali a caminhada, eles resolveram pegar um carro e colocaram, né, um homem daqueles, um guia ali de uma daquelas tribos, no carro. E aí o carro começou a mover, ele ficou apavorado, né? E tal. Eles perguntaram para ele, né? O que que aconteceu? O que que está acontecendo com você? Ele falou: a minha alma ficou lá atrás. Tiveram que voltar para o carro, voltar, né? E deixar o primitivo lá. Né? Aí eu não lembro se eles deixaram o carro e decidiram ir a pé mesmo, né? Mas olha só, a concepção do primitivo, né? A pressa, essa coisa assim, a gente se mover com o carro, né? Para o homem mais primitivo, é como se isso arrancasse a alma dele, né? Agora imagine a pressa em que nós vivemos hoje, é todo esse estresse, né? Nós não encontramos a nossa alma, nós não estamos presentes, né? Então, eu recordei isso aí, só queria dar uma compartilhada para vocês. Como que o primitivo, né, as pessoas assim, raiz mesmo, né, ligadas com a natureza, como elas ainda têm contato, né, com a alma. Agora, vamos lá, continuando. O que você quer dizer com alma? Defina a alma, então talvez possamos acreditar nela. Essa exigência de definir a alma nos é lançada por seus inimigos, por aqueles que se sentem ameaçados por sua irracionalidade, e até por aqueles que sentem que pode haver algo na alma afinal, mas descobrem que não podem contemplar o que a alma pode ser sem antes enredá-la em um emaranhado de palavras. Mas, ai, eis a nossa situação, pois a alma não pode, na verdade, não quer ser enredada em nossa rede de palavras. Como uma borboleta, ela escapa a cada tentativa nossa de capturá-la conceptualmente. E se pensarmos que talvez finalmente a tenhamos enredado, descobriremos que a borboleta morreu na própria rede em que pensamos tê-la capturado. Como observou a analista Lynn Cohen, quanto mais se tenta definir a alma, mais ela se torna elusiva, quer dizer, mais evasiva, mais fugidia, né? Isso, é claro, apenas prova o que o racionalista sabia desde o início, que ela nunca existiu em primeiro lugar. E aqui temos um asterisco, né? Vamos ver ali. Ah, tá. Fala da publicação de Lynn Cohen, né? Masoquismo.
a obra dela, Masoquismo. É, então vamos lá. Então é muito interessante, gente, é muito poética, né? Muito poético esse capítulo aqui do Sanford. Ainda assim, a palavra persiste, a palavra alma. Não dizemos ocasionalmente, quando não estamos pensando com muita clareza, é claro, de um certo tipo de música que é cheia de alma? Não falamos de olhos cheios de alma, ou dizemos de certo cantor que ele ou ela tem alma, quer dizer que o cantor ou cantora cantam com alma, né? Rejeitada, abandonada, desprezada, atacada, a alma se recusa a morrer, um fato pelo qual devemos ser eternamente gratos. E embora ela não possa ser definida, ela se faz conhecer pelas imagens e emoções que a própria palavra deveria evocar em nós. Pois a palavra alma ressoa com o significado, transbordando de imagens, grávida de emoção. A alma é subjetiva, ela experiencia, ela sofre e se alegra. A alma reflete. Como Cohen continua a dizer, a alma recebe impressões psíquicas e as cria, dá à luz e absorve a vida psíquica. Fantasia, imagem, imaginação e um interesse religioso por valores e significados, estes são os domínios da alma. A alma anseia ser amada e anseia amar. Ela traz o alimento da vida para nós, mas ela mesma tem fome. De fato, a alma tem fome de Deus. É a alma que sabe que Deus está lá mesmo, quando ela não pode encontrá-lo. A alma sabe que Deus é sua morada. E como veremos, é sua fé que nos leva a Deus. É somente através da fé da alma que Deus finalmente nos alcança. Eu chamei a alma de ela, linguagem sexista esta. A última afronta da alma contra um mundo contemporâneo que é contra tais coisas. Mas a alma mesma se recusa a ser pensada em termos masculinos, ou, pior ainda, conhecida por designações neutras. Sim, a alma é uma ela. A alma é yin daquela dualidade, yin e yang, né? O espírito pode ser masculino ou neutro, mas a alma, como a mãe natureza, à qual ela é semelhante, permanecerá para sempre inalteravelmente feminina em sua essência, não importa quais sejam nossas objeções. Assim, no homem ou na mulher, nossa essência mais profunda é a alma, uma realidade feminina. A alma muitas vezes é sugerida nas imagens dos nossos sonhos. Nos sonhos de um homem, ela pode aparecer sob a forma de uma mulher incomum ou bonita, por quem ele tem grande amor ou anseio. Uma mulher também pode sonhar com a alma como uma mulher, às vezes uma mulher pela qual ela sente ciúmes, se estiver separada de seu próprio princípio eros, ou possivelmente uma mulher que ela admira. A alma também pode aparecer como um pássaro, um símbolo favorito para ela, pois é uma criatura que pertence tanto à terra quanto ao céu, e assim fica entre o corpo e o espírito. O pássaro pode ser retratado como lindamente colorido, ou pousando em nossas mãos, ou voando para o céu. Mas, se o relacionamento com a alma estiver quebrado, a figura da alma pode aparecer de maneira negativa. A mulher em nossos sonhos
pode estar com raiva, amarga, doente ou angustiada. Ou talvez o belo pássaro tenha morrido, ou algo catastrófico esteja prestes a acontecer, como no seguinte sonho que veio para Ellen, cuja história aparece no capítulo 7. Quer dizer, a Ellen, que nós vimos lá no capítulo 7, em que ela, de repente, teve um jorro de emoções, né, de ódio e tal. Ela era casada com um marido repressor, ela acabou se separando e se juntou com outro, né? E esse outro se revelou um impostor também. Então vamos lá. Aí Ellen teve o seguinte sonho: eu estava à beira de um lago onde eu notei os pássaros mais bonitos voando para dentro e fora da água. Eles estavam em tons de azul, verde e amarelo. Então, vi pessoas ajoelhadas ao lado da água e cortando as asas dos pássaros para que eles não pudessem mais voar. Os pássaros pareciam tão tristes, quase como mortos. Agitada, perguntei a eles por que estavam fazendo aquilo. Eles responderam: porque estão voando sobre nossa propriedade e, portanto, devem ser punidos. Uhum. Ah, que coisa, né? Quer dizer, tirando as asas, né, dos pássaros. Aqui vemos refletido no sonho o terrível orgulho do ego que busca matar ou incapacitar a alma. O ego humano, inflado com o senso de sua própria importância, exagerado em seu desenvolvimento unilateral para proporções luciferianas, supõe que possui e controla a criação e tem o direito de cortar as asas da alma por si mesmo. Do ponto de vista da psicologia, a alma é aquilo que nos conecta conscientemente com nossas profundezas internas. A função primária da alma é a relação, e a relação entre o ego e o mundo interno é a relação mais importante de todas, pois, se isso está quebrado, as relações com outras pessoas e Deus são impossíveis. Sem a conexão viva consigo mesmos, que a alma torna possível, somos como um navio sem leme, ou como uma árvore arrancada. Uma pessoa assim adoece, ou torna-se brutal, ou cai no desespero, ou busca substitutos em álcool ou drogas. E aqui eu vou parar, gente, né? Nós continuamos aí na próxima, na próxima quinzena, tá ok?